Pessoal, professora Cícera, alunos do quarto ano C, nós vamos para mais uma aula do livro Aprender Sempre, volume 3. E nós vamos falar de telejornal na aula 7. Eu acho que todo telejornal é o jornal da TV. Eu acho que todos vocês assistem de vez em quando um pouco do telejornal, né? Nós temos desde cedo na programação da TV, nós temos telejornais para informar as pessoas, né? No SBT, na Globo, na Record, na Bandeirantes, na Band, Rede TV, todas têm telejornal, tá? Em vários horários do dia eles estão apresentando notícias na TV, tá? Notícias locais que acontece aqui em São Paulo, notícias do Brasil e notícias do mundo, tá? Então nós vamos falar nessa aula e na próxima aula nós vamos estar falando sobre telejornal, tá? Nessa aula vamos planejar um telejornal, será um desafio divertido. Nós não vamos conseguir fazer esse telejornal, gente, porque nós estamos longe, mas a gente vai comentar algumas notícias que a gente vai assistir no telejornal, tá? Então, agora aqui, deixa eu subir um pouquinho. Aqui. O noticiário televisivo da TV ocupa boa parte da programação diária das emissoras de TV. O processo de elaboração dos jornais envolve muitos profissionais e decisões. Vamos pensar sobre isso. A gente vê aquela pessoa que está sentadinha lá numa mesa, ou está de pé, andando para lá e para cá, né? A gente conhece os apresentadores, né? Que apresentam as notícias. Mas para as notícias chegarem até o telejornal tem um caminho longo e tem bastante gente trabalhando para isso, tá? Alguém de sua casa assiste a telejornais? Você se lembra de assistir alguma notícia num jornal que o agradou ou impactou ou te deixou surpreso? Te surpreendeu? Já pensou na forma como os jornalistas comunicam a notícia no telejornal? Normalmente os jornalistas são sérios, né? Eles falam a notícia sem ficar rindo, né? Fazem alguns comentáriozinhos, mas os jornalistas que comunicam a notícia, normalmente eles são mais sérios. Vamos falar sério, a palavra é essa mesmo. Apenas os que aparecem na frente das câmeras trabalham para que um jornal aconteça e para a forma como as notícias são comunicadas a mais pessoas envolvidas. Então a gente já comentei aqui com vocês que o apresentador, para ele apresentar aquela notícia, muita gente correu atrás daquela notícia, foi saber o que estava acontecendo, os detalhes, né? Fazem as gravações nos locais, dão os detalhes e tem um jornalista que apresenta na frente da tela, né? Aqueles são mais conhecidos. A partir dessa aula, além de ler e analisar notícias, você vai se colocar no lugar dos jornalistas das emissoras. Os estudantes do quarto ano de uma escola estadual decidiram entrevistar um jornalista para conhecer os desafios da profissão. Eles criaram também o Jornal da Turma para publicar no mural da escola entrevista com vários profissionais. Confira a seguir essa primeira entrevista. Vamos ver se a gente consegue fazer isso ano que vem, quando a gente voltar, né, para a escola, dá até para a gente fazer um jornal. Vamos para a entrevista. Em entrevista ao Jornal da Turma, Vasco Valentino desvenda os mistérios do telejornalismo. Jornal da Turma, esse JT é Jornal da Turma, que vai fazer a pergunta, e depois esse VV é Vasco Valentino que vai responder o jornalista. Como o jornalista planeja o momento de comunicar a notícia no telejornal? Na verdade, as notícias que passam no telejornal são lidas pelos jornalistas. Muitas pessoas até pensam que falamos de cor ou de improviso, mas o que realmente fazemos é ler as notícias que foram escritas anteriormente. A espontaneidade sugerida em alguma medida pelo modo como divulgamos a notícia ocorre porque o texto é especialmente escrito para ser falado. Realmente,
É o contrário da espontaneidade. O texto é bem planejado e aparece escrito para nós jornalistas. Então, a gente vê a pessoa lá apresentando, por exemplo, falar para vocês do César Tralli, né? Do SPTV da tarde, né? Desse jornal de meio dia e meio. Ele tá ali apresentando, mas ele tem uma máquina que ele vai lendo o texto para falar a notícia. Tá? Um computador, é como se fosse um computador, tá lá escrito tudinho e ele vai fazendo aquela leitura. Parece que ele está falando naturalmente, mas não, tem um texto. Mas como é possível ler tanta coisa sem que os telespectadores vejam de onde estão lendo? Usamos um equipamento chamado teleprompter, que fica na frente à câmera que está captando as imagens. Tudo que o apresentador fala no jornal passa escrito nesse aparelho. Na frente da câmera, sim, o teleprompter tem um jogo de espelhos que evita que os telespectadores vejam o texto que passa, dando visibilidade apenas para o apresentador. Olhar diretamente para a câmera e ler o texto da notícia proporciona uma sensação de proximidade com o telespectador, mas parece uma conversa com quem está em casa. Que interessante! Pensávamos que o apresentador tinha o texto de cabeça. É surpreendente saber que, na verdade, ele lê o texto. Obrigado pela entrevista. Então, as crianças entrevistaram esse jornalista e ele falou que as notícias são lidas pelo apresentador. O que achou de aprender sobre a forma como os apresentadores de jornal desenvolvem seu trabalho? O que descobriu? Assista a um telejornal, observando a postura e a forma como os jornalistas se comunicam com o público. Anote as observações e socialize com os colegas. Vocês vão prestar atenção hoje em quem está apresentando o jornal. Se ele faz de forma natural, se você conseguiu perceber que ele está lendo, tá? Marca aí de quem você está prestando atenção, o nome, tá? Do jornalista que você está prestando atenção. Escreve um pouquinho sobre o que você observou. É isso que eu quero de vocês na aula de hoje. Beijos, saudades, fiquem com Deus e até a próxima aula.